Olá, e o Viva Saúde hoje sai um pouquinho do protocolo para a gente receber um dos pediatras mais queridos aqui da cidade de Tubarão, o Dr. Arari Cardoso Bittencourt. Quer saber um pouquinho sobre a história dele? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, eu recebo hoje aqui um dos médicos mais queridos, mais conhecidos de Tubarão, o Dr. Arari Cardoso Bittencourt, pediatra. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É uma honra muito grande receber o senhor. O agradecimento é meu. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Hoje a gente vai fazer um videocast diferente, né? E o senhor estava me contando então que o senhor nasceu aqui em Tubarão. Tubarão, Oficinas. Mas é de uma família muito humilde e não pensava nessa época, quando o senhor era criança, que o senhor um dia poderia ser médico, né? Não. Como é que aconteceu essa história? Pois é. Nem eu. Até fazer o Grupo Mauá, que eu fiz no Mauá, naquele tempo era 6 anos de Grupo Mauá, que tinha 2 anos complementares, né? Aí depois estava surgindo o ginásio aqui em Tubarão. O ginásio era uma empresa particular. Alguém arrumou uma bolsa, que eu não sei quem, né? E eu fui fazer o ginásio lá na margem esquerda, atravessando o rio de canoa ou pela balsa, que foi o maior sofrimento da minha mãe, né? Mas não dava para ir pela ponte? Não tinha ponte? Demorava nas oficinas. Tinha que ser de canoa, de balsa? 3 quilômetros. Vim para aqui, passar na ponte. Não tinha essas pontes todas, né? Uhum. Tinha a balsa nas oficinas, a ponte aqui no centro. Então tu fazia aquele o invertido, né? E teve um tempo que eu morei na casa da minha avó, que era lá onde é aquela ponte, onde tinha a balsa, a última ponte. No Morrotes ali? No Morrotes. Aí ficava mais longe, praticamente 2 quilômetros. Com quantos anos? Isso aí, quando eu estava no ginásio, uns 12 anos, por aí, né? Essa faixa aí, né? É nessa faixa, mais ou menos. E o senhor ia sozinho ou com a sua irmã também ia ou não? Só o senhor, não, sozinho? Só eu. Só você. Só eu. Uhum. E aí, durante 4 anos, ficou fazendo essa não, volta. Mas aí não. Isso aí, depois, então, a gente viu pela necessidade, minha mãe cedeu, né? Então, a gente passou a atravessar de canoa. Porque um dos colegas, o pai dele fez chama de bateira, né? Uma canoa mais segura, aquela de fundo chato, né? Então, ali, nós éramos uns 4 alunos ali de oficinas. Então, quando o rio permitia, estava baixo, a gente atravessava o rio de bateira. Quando o rio enchia, a gente tinha que vir a pé pela ponte. Que era muito longe. Aí era muito longe. Uhum. Principalmente era longe, que eu lembro bem, tu vinha do ginásio lá, né, até a ponte Nereu Ramos, cruzava a ponte e vinha em direção à barra e oficina. Fazia um U invertido, né? Uhum. A hora de manhã, terminava ao meio-dia, com fome, com solão do verão. Olha, era pesado. Não era fácil. Não era fácil. E não tinha um troquinho para vir. Podia pegar um ônibus na ponte e descer até as oficinas. Mas eu não tinha o troco para o ônibus. Sim. Então tinha a pé mesmo. E o senhor estava me contando que o senhor também não tinha dinheiro para o uniforme. Porque tinha que ter um uniforme, né? Justamente. E o senhor ganhou o uniforme. O uniforme, através de um vereador, que era nosso vizinho, o senhor Rosa Botti, né? Que era nosso vizinho, um maquinista que se sobressaiu no meio dele, né? Virou vereador. Então minha mãe se queixando para ele então conseguiu com a prefeitura. O doutor Arnaldo era o prefeito, então me deu material para fazer uns 12 uniformes. Naquele tempo era a calça e uma blusa, né? E tinha uma camisa que tinha que ser comprada porque tinha um desenho do Sagrado Coração de Jesus, um coração que é na frente, que não vendia no comércio. Então isso tinha que ser adquirido lá. E então com aquele uniforme a gente passou os 4 anos de escola, né? Mas era obrigado de uniforme. Uhum. Então... E doutor, e o senhor também estava me contando que
essa vontade de fazer medicina pode ter vindo de um exemplo de dentro de casa quando seu pai ficou doente, né? Sim, começou por ali, né? E naquele tempo, mais era o doutor Arnaldo que ia visitá-lo. E então ver aquela cerimônia de um médico entrar, pegar, né? Médico chegar, uma baciazinha com água, uma toalha bem branquinha, ele lavava a mão na entrada, na saída, né? O senhor recebia Aquilo ele na porta? marcou muito, né? Quer dizer, eu levava ele até o portão, ele se despedia, era muito gentil, o doutor Arnaldo, né? Embora tivesse o mesmo sobrenome, mas não éramos parentes, né? Era Bittencourt, mas era outro Bittencourt, né? E o Arnaldo me marcou muito, né? Depois, outros médicos que eu tive que consultar, também quando pequeno, mas eu tenho em mim a imagem do Arnaldo. E esse médico, mais tarde, entrou na vida do senhor novamente? Pois é, ele foi prefeito, né? Continuou a profissão dele. Depois, mais tarde, ele desejou trabalhar no hospital, que nunca tinha trabalhado. Eu era diretor clínico do hospital, diretor de serviço de pediatria. Quem montou a pediatria do hospital fui eu, né? Que montei a pediatria, e o Arnaldo queria lá. Aí eu entrei em parafuso. Eu disse, o Arnaldo não tem conhecimento para trabalhar no hospital. Mas eu devo muita obrigação para ele, e eu vou levar essa obrigação à frente do que eu tenho que fazer. Né? Aí chamei o doutor Valdo, assim, dá uma mãozinha para mim, ficou lá no doutor Arnaldo, né? Ensinar para ele o que é pediatria do hospital. A pediatria do hospital mais seria, por exemplo, indicar soro, coisa fora o médico não faz, só faz dentro do hospital. Eu acho que o doutor Arnaldo não sabia nem que era frasco de soro. Né? Coitado, me perdoe. Mas é porque ele tinha outros conhecimentos, né? Justamente. Ele era médico para ir em casa, né? Então, mas o doutor Arnaldo entrou, saiu-se muito bem, né? Trabalhou conosco ali uns 4, 5 anos. Aí se aposentou satisfeito porque passou pela vida hospitalar, né? E não deixou nada a desejar. Eu fiquei muito satisfeito com isso aí, né? E eu acho que assim nós se acertamos na vida, né? Um cuidou do outro, vamos dizer assim, né? Um cuidou da família do Miré. E doutor, e como é que foi a sua ida para Curitiba, quando o senhor então foi estudar Pois é, medicina? eu estava eu fiz o ginásio e fazia aqui em Tubarão. Tubarão não tinha um científico, né? O colegial, né? Aí me arrumaram uma bolsa. Eu tive um tio, meu pai morreu, eu tinha 10 anos, né? Um tio me assumiu como uma pessoa tutelar que pudesse me ajudar, né? O nome dele é tio Pedro, sabe? E ele, acho que dedicou mais a mim do que os 12 filhos que ele teve. Sabe? Não sei o que é que ele achou em mim, né? Ou querendo ajudar o pai que tinha. Mas o senhor era um aluno dedicado? Sim. É. Tinha boas notas? Boas notas. Talvez ele tenha visto isso, deve, né? A sua vontade, né? Deve ter sido isso aí. Então, aí foi, ele me deu essa ajuda, né? Eu fiz o ginásio, eles conseguiram bolsa para mim. Aí, naquele tempo, era o máximo que tinha em Tubarão, é ginásio. Ginásio Sagrado Coração de Jesus. Então eu tinha vontade de ir à frente. Esse tio me pegou, mandou que a mãe comprasse uma mala, botasse roupa dentro, né? Inclusive roupa de cama. Não sei por que ele pensou isso aí. E fomos para Florianópolis. Lá em Florianópolis ele tinha um parente dele, filho de uma madrinha dele, que tinha uma posição no governo do estado. Fomos direto para ele. Esse senhor, eu lembro bem quando ele redigiu uma carta para o diretor do Colégio Catarinense. Então, naquele momento ali, ele foi providenciar uma bolsa de estudo para mim, mas a bolsa era interna no Colégio Catarinense. Eu já estava marmanjo, já acho que 17 anos, por aí, 18. Né? Então, o Colégio Catarinense a bolsa era internato. Naquele tempo tinha internato. Aí eu fiquei os 3 anos no Colégio Catarinense
terminei o científico. Mas foi uma escola assim, muito boa, de alto padrão, né? Alto padrão. Eu fui fazer, em seguida, lá eu decidi por fazer medicina, talvez porque em Curitiba tinha uma tia, que é irmã do meu pai, e que funcionava como enfermeira num hospital lá em Curitiba. Ela tinha uma área, ela cuidava da área de cirurgia do hospital. Ela era enfermeira. E a gente, de vez em quando, se comunicava por carta, e ela sempre tinha vontade que fosse para lá, para estudar, né? E acho que isso aí que foi o caminho que me levou para fazer medicina. Né? Influenciado porque ela me contava e a tendência dela querer me ajudar, né? Para que eu fosse. E tinha que fazer prova para entrar daí, né? Prova. Aí o primeiro era vestibular, né? Era o vestibular. Vestibular. Então, eu saí da escola direto, saí em dezembro, em fevereiro já tinha o vestibular lá em Curitiba, né? Naquele tempo não tinha os cursinhos como hoje. Eu estudei o que deu, aí fui fazer o vestibular, a nota mínima para passar era 5. Eu peguei 4,9. 4,9, sacanagem. 4,95 ainda, 95, 5 décimos. 4,95. Fiquei por 5 décimos. Naquele time tinha prova oral. E teve uma questão que eu discuti com o professor. Ninguém sabe se foi um... Ali eu perdi, foi ali que eu peguei. Mas o senhor estava certo na discussão? O professor disse que ele estava certo. Ele era professor, então a nota que deu foi ele. Mas foi bom, porque aí eu fiquei mais um ano e fui trabalhar, né? Eu fui para Curitiba, a minha tia arrumou um emprego lá no hospital, eu fui fazer lá serviço de enfermagem. E já foi conhecendo. Já foi conhecendo o ambiente hospitalar. Eu comecei a minha vida trabalhando no hospital, na área de enfermagem. Não era enfermeiro, mas já em seguida já me botaram no centro cirúrgico para trabalhar, para ajudar. Era um hospital que só operava pulmão, só especializado em tuberculose, tá? Que foi a doença que seu pai faleceu. Inclusive foi a doença que meu pai faleceu. Nossa. Havia as coincidências. E esse hospital depois me ajudou em outras coisas, depois eu vou te contar mais na frente. Segredo. Doutora Arari fazendo mistério. Aí fui trabalhar, consegui me sobreviver lá em Curitiba. No começo morava no próprio hospital, né? Comecei morando, o hospital tinha um teatro. Durante os 12 meses eu morei atrás da tela do teatro, no palco em cima, né? Tinha uma tela grande, né? Montaram uma cama para mim lá, e um balde de água. Eu morei ali uns 2, 3 meses. Meu Deus, doutor. Nada foi fácil na minha vida. Mas eu queria ir à frente. Depois aí foi melhorando, né? Aí já me deram um lugar para... Depois um quartinho isolado. Depois, mais tarde, o hospital tinha outros meninos lá também, né? E tinha 2 estudantes de medicina. O diretor deu uma casa, que tinha umas casas no fundo, desocupou a casa, deu para os rapazes morar. Aí nós fomos em 4. Morar naquela casa do fundo do hospital. Daí o senhor já tinha passado no exame? Aí eu já tinha, eu rodei no primeiro ano, né? No segundo ano eu passei bem. Passou só 20 no primeiro ano, nesse ano que eu fiz. Nossa. Só 20. Porque tinha dado uma greve grande na universidade no ano anterior e o Ministério da Educação resolveu apertar, né? Foi a história que contava para nós. Então, deram vestibular pesado. Só passaram 20, eu passei no meio dos 20. Depois fizeram mais 2 vestibulares para preencher as vagas, não preencheram. Foi uma turma bem selecionada a nossa. Aí trouxeram do Peru 20 alunos para completar. Do Peru? Peruano. Para completar. E nesses 20 com o senhor, era gente do país inteiro? País inteiro. Naquele tempo, Curitiba ainda é, né? Referência. É o centro referencial, né? E o curso de medicina era considerado muito bom. E quando o senhor saiu da faculdade,
não existia já fazer uma residência, uma especialização? Ou Naquele já tempo tinha? não era o oficial, mas para quem quisesse fazer alguma especialidade, aí geralmente ia para São Paulo, Rio de Janeiro, né, fazer, né? Eu terminei o curso, mas eu terminei o curso casando 3 dias depois. Ah, o senhor conheceu sua esposa nesse período, né? Como é que foi isso, doutor? Como é que foi essa história? Eu trabalhava no hospital, um sanatório. Era um hospital para tuberculose, específico para tratar, hospital grande, 300 leitos, mais ou menos, sabe? Essa que é minha esposa hoje, ela trabalhava, era técnico de laboratório. Era menina, era bem novinha, né, ainda, mas já era técnica de laboratório, vai voltar especializada em tuberculose, que tinha lá, né? E depois, por amizade, conversando, aquela coisa toda, e acabou onde acabou, né? Quantos anos de casado? Quantos anos de casado? Foi de 60... 60? 62 até hoje, dá... Ah, de 62 até hoje? Dá os... Faz os cálculos, gente. 60 anos, né? Ninguém tá fazendo... 60 anos, né? Casado. Doutor... Mas naquela época, namorar era muito diferente, né? O começo do namoro naquela época era muito diferente, não chegava né? perto dela. Não, mas ela sabia que o senhor namorava com ela. Mas era assim, né? Naquele tempo era diferente. E o pai dela era brabo. Ah, mas ela era de Curitiba? Era de Curitiba, né? E daí, depois de um tempo... No meu hospital onde eu trabalhava. Né? Casaram. Depois de um tempo, casaram. 3 dias depois de formado. 3 dias depois? Porque eu queria vir para cá. E o senhor queria voltar? Aquele tempo não tinha exigência ainda. Há 60 anos atrás não tinha muita exigência de fazer residência para especialidade. Né? Eu não tinha me definido o que eu queria ser. Ainda não tinha definido? Não tinha definido. Se eu vou trabalhar, aí eu vou ver o que eu quero e depois eu faço. Tá. E foi realmente o que eu fiz, né? Aí o senhor voltou para o sul. Para Santa Catarina. Tubarão, Chegou em Tubarão, recebi um certo tranco, fui parar em Jaguaruna. Tá. Aqui, não cabe, não precisa, tem gente sobrando. Aí foi assim. Fui para Jaguaruna. Foi bom, isso aí, sabe? Uma experiência boa. Mas eu vim casado, eu casei 3 dias depois. Sim. Porque naquele tempo era assim, Curitiba tinha fama, porque Curitiba recebia muito estudante fora, mais masculino. Tinha fama, o pessoal namorava, noivava, ia embora e não vinha buscar noivo depois. Não acredito. Aí ela já veio junto para garantir. Hã? Aí ela já veio junto para garantir que ela ia casar com o senhor mesmo. Botar na prancha, né? O senhor não vai me deixar aqui não, vai me levar. Vamos junto. Casei 3 dias depois do casamento. Depois de formado. E depois de quanto tempo que tiveram o primeiro filho? Quanto tempo depois de casados tiveram o primeiro filho? Naquele tempo não tinha pílula. Foi rapidinho. Foi rapidinho. 1 ano depois. Um ano depois já veio. Pouquinho. Quem são os 3 filhos do senhor? Quem é o primeiro filho do senhor? A Jaqueline, que é psicóloga, né? Tá. Depois veio o Ricardo. Ricardo. Que fez técnica em computação. Computação. E depois veio a Velhice. São os 3. Né? E daí, que ano que o senhor voltou para Tubarão? Eu voltei, terminei o curso em 62 e 63. 63 o senhor veio para Tubarão. Aí fui para Jaguaruna. Ah, tá. Jaguaruna tinha vaga, né? Mas aí depois o senhor veio para Tubarão. Aí fiquei 6 meses em Jaguaruna. 6 meses. Aí deu uma vaga na Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje não existe mais, em Capivari. Capivari. Aí meu tio, que é aquele que me cuidou a vida inteira, né? Me chamou, achando bom que eu viesse morar ali. Que ali, então, estava empregado, emprego bom, empresa grande, né? Também para fazer o serviço médico geral, que até aí eu não tinha definido ainda que área que eu ia, né? Mas Jaguaruna foi uma escola para mim. Uma escola. Né? Eu me dei muito bem no atendimento lá, né? Então, e tinha mais médicos em Jaguaruna? Não tinha nada. Tinha um hospital fechado, que tinha um médico que tinha ido embora 6 meses antes. Eu abri o hospital, né? O senhor sozinho lá em Jaguaruna como médico? Sozinho como médico. Só eu. Tive que fazer algumas cirurgias lá. Inclusive, fiz 2 cesarianas.
Olha só. Porque naquele tempo, para vir de Jaguaruna a Tubarão, era muito difícil. Tinha um trem ia a Criciúma e voltava, né? Até Araranguá e voltava. Mas não dá. E por estrada de ferro, por estrada de rodagem, era muito longe naquele tempo. Estrada muito ruim. Ela quase entrava em 13 de maio para depois voltar para cá. Dá mais de 1 hora de viagem. Né? Estrada estreita, estrada de barro. Jaguaruna só tinha um táxi. Né? Então, e daí teve que fazer 2 cesarianas. Teve que fazer 2 cesarianas. Fiz 2 cesarianas lá, tive que fazer. Cirurgias pequenas, fiz assim, de correções, fiz uma porção, né? Era obrigado a fazer. Sozinho tem que fazer as coisas. E o senhor em nenhum momento ficou... não posso dizer se arrependeu, assim, mas questionou ter escolhido essa profissão? Ou o senhor sempre... Não, lá em Jaguaruna que eu defini. Então, que foi atendendo uma coisa ou outra, e o prefeito tinha umas 5 crianças pequenas, e atendia muitos filhos dele. E ele dizia para todo mundo que era um bom médico para criança. Depois da revisão da minha história, agora há pouco tempo, uns meses atrás, que eu descobri isso aí. Ele que... Botou uma sementinha ali. Justamente, foi. Ali, então, eu me dediquei. Aí fui estudar pediatria, fiz uma opção de curso, congresso, né? Fiz a prova na Sociedade de Pediatria, fui aprovado. Aí virei pediatra oficial. Que legal, doutor. Hoje, para te fazer isso aí, tem que fazer residência médica. Mas um curso, né? De 2 anos, ou 3, não sei como é que está agora. Acho que é 3 anos, né? Então, mas naquele tempo não tinha essas coisas. E doutor, qual que... E a gente estava conversando sobre a diferença, né, que o senhor estava falando, do atendimento daquela época, na pediatria, e do atendimento hoje na pediatria. O que o senhor acha que mais mudou? Mudou tudo. Tudo? Tudo. Até a forma do atendimento, tudo? Tudo. Então, a pediatria hoje é uma especialidade, assim, bem clássica, né? Bem definida. Mas naquele tempo, tu não sabia atender um adulto e uma criança, era praticamente a mesma coisa. Né? Só o tamanho que mudava. Né? Era mais ou menos isso. Então, mas já tinham os primeiros especialistas, já tinham, né? Mas mais ou menos isso aí. Então, a gente estava lá no interior, foi muito bom a minha passada por lá, os 6 meses que eu fiquei lá. Aprendi muito, sabe? Primeiro que tu sai da escola, sai meio frio, né? Então, ali... Na prática. Vi tudo. Vi tudo. Quer dizer, não, e tu tem que tomar as medidas. Está nas tuas mãos. Isso. Ou tu faz, o cara morre. A maior prova de todas é essa. Graças a Deus, 6 meses lá, não assinei nenhum atestado de óbito, né? Fiz algumas cirurgias, fiz cesariana, fui obrigado a fazer. Então, tinha que fazer, porque era muito longe para vir de Jaguaruna, Tubarão. Naquele tempo. E em Capivari, depois de Capivari? Aí Capivari já vem para um outro padrão, bem diferenciado, né? Que daí atendia mais tranquilo. Porque eu vim trabalhar na Companhia Esteirante Nacional, que hoje não está mais aqui, né? Mas tinha uma organização de serviço médico fabulosa, né? Então, o serviço médico ali, o que é que era? Trabalhar no ambulatório, dar assistência ao empregado e ao dependente. Sim. Ali, então, eu me firmei na pediatria, foi ali. Que bom. Ali que eu decidi por pediatria. E depois veio para Tubarão. Aí, eu estou ansiosa para o senhor chegar em Tubarão. Ali era 6 quilômetros, né? Então, eu comecei a internar o empregado da empresa no hospital, assim, tanto adulto como a criança. A criança eu comecei a internar e eu cuidar. Aí eu me defini já como pediatra. E dentro do ambulatório lá também eu precisava procurar atender mais crianças do que o empregado é obrigado a atender, porque depois hoje eu tenho 2 títulos de medicina, de especialidade, medicina do trabalho, que legal, oficial, e pediatria oficial. Então eu tenho, acho o único médico Tubarão que tem 2 títulos, né? Então, trabalhei os 2 a minha vida toda, né? E me fechando com 2 títulos, né? Então, e daí o senhor internava as crianças e já começava a acompanhar as crianças no hospital? No hospital. Aí começou, daí então as portas do hospital ficaram abertas para mim, né? Por mais tarde, aí,
eu comecei a dar umas ordens no hospital, entrou o NPS nesse período, aí aumentou o movimento do hospital, eu estava à frente do movimento, criei uma enfermaria no hospital, essa que tem hoje lá, foi eu que fiz, né? Então aí eu fiquei, aí nessa altura eu já estava como diretor clínico do hospital, que fiquei por 10 anos, aí montei o serviço de pediatria do hospital, aí eu me firmei, eu tenho 2 títulos de especialidades, medicina do trabalho, que eu abandonei quando saí da empresa, e pediatria, né? Então, mas o amor do senhor é pela pediatria? Pediatria. É? Se o senhor pudesse ter escolhido uma outra especialidade, o senhor escolheria ou não? Não. Pediatria mesmo? Pediatria. É. E doutor, o senhor, com certeza já deve ter acontecido, mas assim, de atender o pai, depois já atende o filho, que vai crescendo. Aconteceu isso no seu lá na consultório? empresa, por exemplo, aconteceu isso aí, né? A gente atendia criança, já adolescente, cresceram, fiquei muitos anos lá na empresa, né? Casaram. Aquela criança que eu atendia virou pai e atendia. Mas ao longo da sua história aconteceu muito isso, então, né? Ao longo, bastante. De atender a família, assim, toda, né? Se não vi neto, sabe? É bem capaz. não recordo assim, mas deve ter acontecido. De acontecer isso. Doutor, naquela época, hoje a gente vê, até conversei com um pediatra esses dias aqui, que a gente falou muito sobre pneumonia, bronquiolite, e assim, naquela época, as doenças também eram diferentes das crianças? O que mais tinha é a desidratação. O que eu mais trabalhei, desde o começo, e até eu quero fazer um louvor hoje às rádios, principalmente a Rádio Tubá, né, que me acompanhou muito, e nas campanhas, que a gente fez campanhas abertas, né, porque morria muita criança por desidratação. Mas desidratação de não tomar líquido, é isso? A desidratação, em princípio, é falta de líquido, né? Mas aí era uma educação familiar, né? Principalmente, falta de conhecimento das coisas, né? As crianças com pouco aleitamento materno, né? Pouco aleitamento materno. Geralmente, depois do aleitamento materno vinha leite vaca, pouca gente usava leite em pó, né? Se usava errado, né? Geralmente, economicamente. Se botar 2 colheres, botava uma só, porque aí sobrava para outro filho. Essas coisas todas a gente andou analisando, né? Então, mas a desidratação, ela também está associada à desnutrição? Eram crianças também não, que são comiam duas coisas diferentes, né? Não, tá. A desnutrição é falta de alimento. Isso. Criança mas elas estavam alimentadas, elas só não estavam, estavam alimentadas. Alimentadas. E também a gente tinha muita desnutrição, por necessidade da família, mas era mais por erro alimentar. E o que fazia daí, doutor? A gente tentava ensinar. Mais tarde pergunta, porque eu quero dizer como é que eu entrei nessa área aí, né? A gente começou a ver as coisas. E as crianças, então, ali, essas crianças no começo, que aqui, eu fui primeiro que fez soro, a gente chama de soro parenteral nas crianças, né? Depois as crianças internas, né? E recebe soro na veia. Quem iniciou aqui em Tubarão fui eu. Para poder hidratar. Quando eu entrei aqui, às vezes o doutor internava algumas crianças. Sabe como é que eles hidratavam a criança? Eles pegavam o soro, furavam a barriga da criança com uma agulha e jogavam dentro da barriga da criança. Ninguém sabia pegar a veia de criança. E funcionava isso? Funcionava. Funcionava. Pelo menos a hidratação começou assim, pelo abdômen, né? Onde desce. Estava o líquido lá para dentro. Depois aí foi descobrindo que as veias eram o melhor caminho. Sim. Então, comigo aí... E tinha outras coisas além da desidratação? Que o senhor atendia bastante? O que mais tinha mesmo é a desidratação, né? Olha só. É que mais tinha. Mas aí mesmo por erro familiar, né? Falta de orientação das mães, a comida errada, a amamentação errada, né? Então, em tudo isso aí a gente trabalhou. E me ajudou muito a rádio, no tempo mais a Rádio Tubá. Né? Eu usava muito a Tubá, muito. Para divulgar essa informação. A transformação. Né? Eu tenho uma comunicação de um casal passando de carro pela BR, quando a BR está sendo implantada, né?
estrada de barro, né? Eles vinham ouvindo o rádio, era Santa Catarina, estava no ar, eu estava dando uma entrevista sobre isso aí. Depois, a rádio entrou em contato comigo depois. Esse senhor voltou, esperou terminar a entrevista, a rádio fez uma gravação para ele viajou para São Paulo, levou o modelo para lá na cidade dele conversar com o médico lá para ver se o médico fazia igual. Olha só! Bacana isso aí, né? E a gente acha, às vezes a gente acha que o que a gente faz passa despercebido, mas não, para algumas pessoas faz uma diferença muito grande na vida. A rádio depois me ligou contando isso aí, né? Doutor. Então... E, doutor, ao longo dessa sua trajetória, né, de médico, pediatra, de ter atendido tantas pessoas aqui em Tubarão, o senhor também acabou indo para a área da escrita. O senhor começou a virar escritor, né? Sempre teve essa vontade de escrever? Não. Surgiu. Eu sempre procurei escrever tudo que teria que escrever bem, porque eu tive no Colégio Catarinense, quando fiz científico, eu tive um professor de português, o doutor Padre Jeremias, né, que era o máximo em português em Santa Catarina, Florianópolis. E aprendi muito com ele, né, e eu achei que podia utilizar um pouco daquilo. E começou a dar vontade de escrever, né? Isso com quantos anos? O senhor estava com quantos anos quando pensou, eu vou começar a escrever? Já uns 18, 19, 20 anos, por aí. Mas nunca escrevi nada por ali. Né? Tentava, mas não. Eu escrevi aqui depois, aí, em Tubarão, nos últimos anos, né? Aí agora nos últimos anos que o senhor... Mas aí porque eu acho que o senhor também estava com mais tempo, talvez, ou não? Justamente. Que trabalhei muito aqui, demais, né? Demais, né? Sempre tive muito serviço, sempre tive boa saúde, então aproveitava, né? E o senhor já tem 3 livros publicados? 3 livros. E esses 3 livros, tem até uma colinha aqui, um fala sobre a medicina, mundial, nacional e até regional. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho assim sobre por que o senhor teve essa ideia de escrever esse livro. Porque eu acho que a gente viu muita coisa na medicina, né? Eu sofri a evolução da medicina, né? Eu acompanho a evolução. Né? Eu achei que aquelas coisas interessantes antigamente, isso devia ser guardado, esses dados. Né? Depois eu posso até te contar alguma coisa. Né? E resolvi escrever. E se eu não escrever, ninguém vai escrever, porque esse meu tempo vai passar. Quem veio hoje depois de mim, comigo hoje depois de mim, pegou uma medicina limpa, diferente. Né? Por exemplo, eu cheguei numa fase que o pessoal pegava picumã. Sabe o que é picumã? Picumã? Picumã. Eu ia chutar uma fruta, não sei. Não é fruta. É uma sujeira que dá na parede. Ah, sujeira? Geralmente é onde tem telha, né? Então, pela umidade, aquela coisa, foi tipo um vegetal. Tá. Né? E eles pegavam aquilo lá para fazer chá para criança, né? Meu Deus. Botar em cima de lesão, de ferimento. Picumã. E aí? Famoso, né? Famoso. Eu acabei com a história. A rádio me ajudou muito, a rádio, que eu dava entrevista na rádio. Então, aquilo ali é sujeira pura. Mas cultural. As pessoas, né? O que eu desenvolvi ali, não sei se é vegetal, mas o que é, né? Mas desenvolvi ali, cheio de poeira. Eles faziam chá daquilo para as crianças. Ou então esmagavam, botavam em cima da ferida. E, doutor, eu acho que naquela época, hoje em dia já é difícil, mas eu acho que naquela época era mais difícil ainda a ciência ir contra o que era cultural. Então, assim, eu sempre fiz assim, a minha mãe sempre fez assim. O cultural é muito firme. Então, muito firme. E aí a ciência vindo, o senhor teve uma dificuldade, provavelmente para falar, não, mas não é assim, é assim, né? E como é que foi enfrentar isso? É difícil. A gente foi enfrentando, né? A medicina que eu faço hoje, que eu fazia, ficou muito diferente daquela que eu via. Mas está melhor?
Muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Hoje o senhor imaginaria que, ou quando o senhor estava lá estudando, imaginaria que um dia a operação poderia ser por robô, por exemplo? Não imaginava, não. Quando o senhor estava lá em Jaguaruna fazendo a cesariana. Imagina. Não tinha nada ali. Hoje em dia, a medicina é máquina, né? Em cima de máquina, né? Muito estudo, muitas especialidades, né? Mas em cima de máquina. Naquele tempo, que era a medicina que o meu professor ensinava. Teu cérebro, teus olhos, teus ouvidos, tua boca e tuas mãos. Essa era a medicina. Me ensinaram. E hoje existem... Não pode quase anular tudo e ficar contando uma coisa por uma. E hoje as especialidades, elas estão tão... Né? Então, assim, eu a especialista da mão, especialista do punho, especialista do hoje, ombro. O médico não toca no paciente, o que é necessário. Também tem algumas coisas que as consultas antes eram mais demoradas. Mais demoradas. Era? Né? Então, não é tocar no outro sentido, entende? Tocar no sentido de observar, de ver, né? E conversar. Conversar e com isso aí ajudar a fazer E doutor, final. A gente já está chegando ao final da entrevista, porque passou muito rápido. Já passou 40 minutos da entrevista. Mas eu queria que o senhor deixasse, assim, para quem agora talvez esteja começando a medicina, o que o senhor falaria para essas pessoas? Bom, quem começa hoje é muito diferente de como comecei, né? Sim. Hoje é uma medicina muito técnica, né? Tu está armado com raio-x, com exame de laboratório e mais uma opção de outras coisas, né? Muito diferente daquela medicina. Hoje ainda quem vai lá para o interiorzão, né? Ele vai fazer aquela medicina que eu fiz há 50 anos atrás. Mais ou menos isso aí, né? Mas é difícil encontrar um beco assim, mas pode acontecer. Mas aqui hoje é tudo, tu tem tudo na mão. Tem dúvida, tem um raio-x, tem um laboratório. Eu lembro quando estava em Jaguaruna, eu vi umas coisas, né? Por exemplo, que as pessoas pálidas, né? Por que palidez tem em Jaguaruna? Eu descobri. Jaguaruna tinha um verme muito comum, chamado ancilóstomo, sabe? Um verme que chupava o sangue. Né? Tipo um sanguessuga, assim? Tipo sanguessuga. Mas ele é bem pequenininho, né? Ah, tá. Então, aquelas que eram brincando na terra, eles se contaminavam muito. Então, esse e as pessoas ficavam pálidas. E o verme se alimentava de sangue dentro do intestino da criança. Então, aquelas anemias violentas, né? Mas aí como é que se descobria isso sem exame? Aí entra a tua perspicácia, né? Tu tem que começar a pensar o porquê. Eu lembro, até escrevo, que saudade de Curitiba, quando pedi um laboratório. Depois eu escrevo, mas eu estou vendo, ele está branco, está pálido, está faltando sangue. Eu não posso fazer uma transfusão de sangue aqui, mas eu vou fazer o quê? Tratar o verme, que é o verme que chupa sangue, que eu sabia qual era, né? Como é que se trata. Em seguida vou dar ferro para ele tomar, né? Comprimido de ferro, o líquido, ele vai tomar, ensinar a se alimentar melhor e está resolvido. É assim. Então, para hoje, para essas pessoas que estão entrando agora no curso de medicina, que estão se formando médicos, o senhor diria para talvez aproveitar todas essas oportunidades de tecnologia, de ciência que existem para ajudá-los? Mas não esquecer da medicina tradicional. Que é o do conversar. Porque se ficar só na máquina, ele não bota a mão no paciente. E o paciente precisa ser tocado. Escutado. Escutado, tocado, olhado. Doutor. E é por isso que o senhor é um médico tão querido. É por isso que o senhor é um médico, né, que todo mundo que a gente conversa em Tubarão, o doutor Arari, imagina, o doutor Arari atendeu, né, eu, meu filho, todo mundo, né, tem o maior carinho em falar em seu nome, porque eu acho que o senhor realmente fez uma mudança e deu uma contribuição muito grande para a nossa cidade. Inclusive, o senhor já é, né, membro da Academia Catarinense de Medicina, né? E agora tem ainda
uma honra a mais, né? Um título a mais. Então, assim, tudo isso porque eu acredito que o senhor é reconhecido, muito reconhecido pelo que o senhor fez. Uma das coisas que eu lembro bem, a gente começou quando entrou o NPS, deu permissão para internar magia no hospital, né? E eu vim de Curitiba quando estava iniciando aqueles anos a hidratação, que a gente chama de hidratação parenteral, soro na veia, né? Que salva as vidas, né? E foi eu que introduzi aqui, que eles não faziam, eles faziam furando a barriga da criança. Mas não é o certo. O senhor mudou a técnica? Mudei a técnica, né? Quer dizer, então, em neném pequeno, eu passei a fazer, em recém-nascido, pegando as veias da criança através da veia do umbigo, que estava disponível, uma veia livre. Ninguém fazia aqui. Nossa. Então, umas coisinhas assim simples. Né? Mas só faltava alguém começar. E coragem, né, doutor? Porque não é fácil mudar um método que já está há muito tempo estabelecido. Muito. Então, e às vezes, em cima dessas coisas, quem não entende, vai levar alguns carreirões. Não foi isso? Tudo assim que o pessoal aceita. E, doutor, hoje o senhor ocupa o seu tempo na sua oficina, você contou, né? Inventando moda. Inventando moda. É bem o termo, bem isso. Tem um serrote, martelo, prego, madeira. Não tem celular? Não. Celular não? Não uso. Olha só. Nada de novidade. Nada de novidade. Eu gosto de ver televisão, jornal, só vejo jornal também, né? E gosta de passar o tempo com a família? Leio bastante. Os netos, tem o bisneto. Quando eles vão lá em casa eu vejo. Já ficou cobrança, hein? Não estão visitando o vô, hein? Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença. O senhor é uma pessoa muito alegre, muito divertida, e eu adorei conversar esse tempo com o senhor. E eu tenho certeza que a gente teria muito mais histórias para contar, muitas, mas o nosso programa já está chegando ao fim, não dá tempo. Mas fica um convite, talvez, para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais. Estou à disposição. Então, ótimo. Doutor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, né? A gente que já está em final de vida, né? Então, doutor, não fala isso. Estou com 80 e lá vai fumaça, né? 88, né? Então, 88? Vai até 100 e poucos. Oi? Não, vai sim. Não, eu vou ficar muito chato. Não, doutor, vai nada. Então, mas eu estou terminando mais um livro lá depois, né? Isso, o senhor está escrevendo mais um, né? Terminando. Mais uns 3 meses, 4 meses, quero ver se lanço. Ai, que ótimo. Então, daí o senhor pode vir aqui para contar sobre a inauguração desse. Daí eu vou vir aqui para falar sobre o livro. Isso, combinado. Então, combinado. Adorei conversar contigo, tá? Doutor, muito obrigada. É uma ótima entrevistadora. Muito obrigada. Eu elogio vindo do senhor. Então, tá bom. Obrigada, doutor. E o Viva Saúde Unimed de Tubarão fica por aqui. A gente tem um próximo encontro na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed de Tubarão. Eu espero você. Até a próxima.